agência do INSS em Porto Alegre pode fechar as portas. Funcionários reclamam da falta de segurança em consequência dos arrombamentos. Médicos residentes entram em greve em todo o país. E veja também: situação atual dos aeroportos, atrasos e cancelamentos na contramão do aumento de número de passageiros que decidem viajar de avião. Governo do Rio Grande do Sul anuncia a redução do ICMS para produtores de frango. Começa a propaganda eleitoral. No esporte, o Internacional se prepara para tentar diante do Chivas Guadalajara pintar a América de vermelho pela segunda vez. Já o Grêmio realiza o último treino antes de embarcar para Fortaleza. Autor do livro O Mundo de Sofia fala a professores em visita a Porto Alegre. A volta do Rock in Rio ao Brasil e o Giro Nacional de Informação. Está no ar o Ubra Notícias, direto de Porto Alegre, para mais de 60 cidades do país. Boa noite. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, o número de brasileiros que viaja de avião aumentou. O que antes era um privilégio das classes altas, agora está acessível também para várias pessoas. Preços baixos e vantagens no pagamento são alguns dos fatores que mudaram este quadro. Mas será que os aeroportos estão preparados para atender esta demanda? Este casal viajou pela primeira vez há poucos meses. O destino foi o Rio de Janeiro. Há tempos, sonhavam com uma viagem de avião. As vantagens na compra das passagens favoreceu a viagem da família. Dando essa oportunidade com as passagens baratas e parcelando do jeito que estão aí, todos têm essa oportunidade de fazer essa viagem. O casal faz parte da nova realidade vivida nos aeroportos brasileiros. Cada vez mais, a população tem optado pela praticidade e rapidez em viajar de avião. Ainda não há um número exato do crescimento deste mercado, mas a estimativa é de que haja um aumento de 10 milhões de passagens vendidas por ano, com o ingresso deste novo público consumidor. Dados da ANAC informam que o número de passageiros transportados vem crescendo e já é superior a 20% ao ano. Somente nos primeiros 4 meses de 2010, este aumento foi de 23% em comparação com o ano passado. De acordo com especialistas, os aeroportos brasileiros não estão preparados para este aumento. Um exemplo são os fatos ocorridos recentemente, com cancelamentos e atrasos de voos em todo o país. O problema vem de muito tempo e a solução seria um planejamento a longa distância. A nossa infraestrutura aeroportuária, a nossa infraestrutura de controle de espaço aéreo não está à altura destas demandas, de modo que hoje nós estamos trabalhando dentro dos limites. Conforme a Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Passageiros do Transporte Aéreo, as dificuldades são constantes. Perdas ou furtos de bagagens, cancelamentos e atrasos de voos são os que mais acontecem. O que o consumidor deve fazer? Imediatamente, quando é perda ou furto de bagagem, registrar isso no próprio aeroporto, no primeiro desembarque ou a primeira conexão, junto à companhia, que lá tem um formulário específico para isso, para depois rever seus direitos, né? E no caso de atrasos ou cancelamento, ele tem que obter informações claras e precisas da companhia, o porquê que houve o atraso, porquê que houve o cancelamento. E ele passa, a partir desse momento, a ter prioridade para embarques prioritários nos voos da própria companhia, que deverão acontecer dali para frente. Com fila, espera ou sem bagagem, a sonhada viagem de avião se torna realidade e algumas vezes é até repetida. Terão outras viagens agora? Mas com certeza, eu quero viajar sempre com a minha esposa. Uma assembleia marcada para esta noite deve definir os rumos da paralisação dos cerca de 22 mil médicos residentes de todo o país. A categoria está em greve desde a manhã de hoje. Apenas Tocantins fica fora por não ter programas de residência. Aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o movimento se concentrou no Hospital de Clínicas. Os residentes devem avaliar a proposta do governo federal de 20% de reajuste na Bolsa Auxílio a partir de 2011.
Porém, a categoria aqui no Rio Grande do Sul exige 38% de aumento. Caso os médicos não aceitem a proposta, a greve deve continuar por tempo indeterminado. Porém, 30% dos residentes continuam atendendo urgências e emergências. As cirurgias estão sendo remarcadas. De acordo com a direção do Hospital de Clínicas, o maior hospital universitário da capital gaúcha, os atendimentos não foram prejudicados. A frase do Twitter de hoje é uma informação da Agência Senado, importante para todos os brasileiros. Pelo Twitter, ela avisa: acesso à água potável e ao saneamento básico pode ser incluído entre os direitos sociais da Constituição. A proposta de emenda à Constituição é de autoria do senador Renato Casagrande, do Espírito Santo, e agora deve ser debatida no Congresso. Arrombada 3 vezes desde o começo do ano, a Agência da Previdência Social, no centro de Porto Alegre, cancelou o atendimento ao público hoje, do meio-dia às 3 da tarde. A última tentativa de roubo ocorreu na semana passada e aumentou a insegurança dos mais de 30 funcionários. De acordo com os funcionários, os arrombamentos podem ter sido realizados por quadrilhas especializadas em fraudes nos benefícios. O sindicato da categoria mandou ofícios ao Ministério Público e à Previdência cobrando soluções em relação à segurança e reivindica algumas mudanças na agência. Como o IPASE é um prédio de 25 andares e só 4 estão funcionando, que os outros andares fossem bloqueados, ou com grades, as escadarias, ou então com o bloqueio de elevadores, já que existem vigilantes que podem ter chave e abrir quando for necessário, no caso que precise para o Corpo de Bombeiros. Amanhã, uma comissão composta por funcionários do local se reúne com a gerência executiva da Previdência Social. Caso não haja solução para o problema, eles prometem fechar as portas novamente. A representante da gerente nos disse que quem entrou foi ladrão de galinha. Bom, se a administração não consegue impedir a entrada de um ladrão de galinha numa agência do INSS, então imagina quem não pode entrar ali dentro. Começou hoje a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Às terças, quintas e sábados serão veiculados os programas dos presidenciáveis e candidatos a deputado federal. Às segundas, quartas e sextas-feiras vão ao ar os concorrentes na disputa para os governos estaduais, ao Senado e às assembleias legislativas. Ao todo, serão veiculados 2 blocos de 50 minutos, de segunda a sábado. Entre os 3 principais candidatos à presidência, Dilma Rousseff, do PT, é a que tem o maior tempo de exposição nos programas, com 10 minutos e 38 segundos. José Serra, do PSDB, vai ter 7 minutos e 18 segundos. E Marina Silva, do Partido Verde, 1 minuto e 23 segundos. Dilma Rousseff está 11 pontos à frente do candidato tucano José Serra. Com isso, a candidata do PT amplia as chances de vencer no primeiro turno. A pesquisa Ibope sobre a disputa à presidência da República foi divulgada na noite de segunda-feira. De acordo com a pesquisa Ibope, Dilma Rousseff tem 43% das intenções de voto contra 32% de José Serra, do PSDB. Em terceiro lugar está Marina Silva, do PV, com 8%. A margem de erro é de 2 pontos. Isso indica que Dilma pode ter entre 41% e 45%, e José Serra entre 30% e 34%. Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, Emael, do PSDC, Ivan Pinheiro, do PCB, Levi Fidelis, do PRTB, Rui Costa Pimenta, do PCO e Zé Maria, do PSTU, não alcançaram 1% das intenções de voto cada um. Indecisos são 9%. Brancos ou nulos somaram 7%. A busca das empresas por crédito voltou a crescer no mês de julho, depois de 3 meses de queda consecutiva. Segundo o Serasa, houve alta de 0,5% em julho, na comparação com junho. No acumulado dos primeiros 7 meses do ano, a demanda das empresas por empréstimo avançou 7,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A seguir, as notícias do futebol. Inter na véspera da grande decisão. A Associação Filhos Nascidos do Coração oferece 40 vagas gratuitas para o curso de Office Boy e Office Girl.
O projeto é direcionado a jovens com idades entre 16 e 18 anos e que estudem. As matrículas são feitas na sede da Finco, das 9 da manhã às 3 da tarde.